Capítulo 7. O fruto. Um caminho sobremodo excelente. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Lucas 1:42 ao 43. Almeida Corrigida Fiel. Assim como Deus plantou um jardim no Éden, Paulo, ao escrever aos Gálatas, traz-nos a revelação de que o Espírito Santo age como uma grande árvore dentro de nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:22 ao 23. Esse é o caráter de Cristo disponível a todo filho de Deus, para pensar, sentir, agir e reagir como ele. Observamos que 9 são as características do fruto do Espírito, a mesma quantidade de meses de uma gestação humana, fruto do ventre. É uma temática encontrada em todas as cartas do apóstolo, com mais ou menos características, a ponto de entendermos que se Deus se importou com o tema, como igreja também devemos dar a devida atenção. A igreja de Corinto era imatura e supervalorizava os dons espirituais, principalmente o dom de línguas. Por isso, Paulo exorta aqueles irmãos a crescerem no seu homem interior, criado à imagem e semelhança de Deus. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. 1 Coríntios 12:31 e 13:4 ao 8, Almeida Corrigida. Pela sua beleza e poesia, alguns dos versos acima são comumente descritos em declarações de amor no Dia dos Namorados ou em casamentos. Quem nasceu nos anos 80 dificilmente não se lembra da bela letra da canção pop Monte Castelo de Renato Russo, baseada no mesmo capítulo. Se fizermos um estudo minucioso do significado de cada um dos adjetivos usados por Paulo em 1 Coríntios 13, 4 ao 8, em comparação a Gálatas 5, 22 ao 23, veremos que o apóstolo fala do mesmo assunto, o fruto do Espírito Santo. Em Coríntios, Paulo simplesmente resume este fruto a amor, o qual muitas vezes é confundido com um dom, geralmente por haver um subtítulo bíblico chamado o dom supremo, ou o amor é o dom supremo, dependendo do tradutor, também porque no capítulo anterior, 12, Paulo trata sobre os dons espirituais, momento em que corrige enganos, confusões e exageros vividos naquela parcela do corpo. O apóstolo incentiva a busca dos dons, mas convida a igreja a buscar algo superior à demonstração de poder. O fruto do Espírito, o caminho sobremodo excelente, o caminho do amor. Hoje, encontramos diferentes conceitos de amor. No grego antigo, pode-se encontrar 4 palavras principais que descrevem o amor: ágape, agape, filia, philos, eros, eros, storge, storge. Amor. Ágape, amor perfeito e incondicional de Deus. Amor filia, amor fraternal entre pessoas. Amor eros, amor romântico da relação íntima entre homem e mulher. Amor storge, amor pelos familiares e pessoas próximas. Após a morte espiritual do homem, este teve como critério o seu eu, o que além de perigoso e insuficiente, gera confusão e uma tentativa infinita de buscar explicações, conceitos e preenchimentos. Se voltarmos ao princípio, entendemos que a relação de amor entre o primeiro casal era tão somente um desdobramento do relacionamento no amor, ágape de Deus. Na verdade, nem ao menos havia divisão entre diferentes tipos de amor, mas um só, que emanava para várias facetas. A Bíblia nos diz que Deus é amor, 1 João 4:8, e sendo o amor uma pessoa, não um sentimento, toda relação que expressava amor entre Adão e Eva, antes da queda, emanava do próprio Deus. Após a queda, os relacionamentos foram afetados brutalmente, uma vez que os filhos de Deus não estavam mais ligados, sua fonte de amor incondicional, Deus.
Por isso, ao ler e pensar sobre o amor na passagem de 1 Coríntios, com uma mente caída, com base em experiências com pessoas também caídas e limitadas, é comum chegar à conclusão de que o amor incondicional é inatingível ou alcançável somente para Jesus. Mas isso não é verdade. O Espírito Santo gera amor incondicional em nosso coração e devemos confiar nele para isso, não em nós. Por que o caminho ensinado por Paulo é superior aos dons? A palavra grega empregada para caminho é odos e significa é o curso de conduta ou forma de pensar, sentir ou decidir. É a mesma palavra descrita em João 14:6, quando Jesus afirma: Eu sou o caminho. É superior por se tratar da conduta de Cristo, suas formas de pensar, sentir, decidir e agir. A liberdade plena. Certa vez testaram a Jesus através de uma pergunta. E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10:27. Curiosamente, a resposta de Jesus sobre como herdar a vida eterna foi amarás. Quanto mais nos alimentamos do fruto da árvore da vida, amar a Deus, mais oferecemos desse fruto aos que estão ao nosso redor, amar ao próximo, e nisso também somos aperfeiçoados. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3,14. O amor é o vínculo que aperfeiçoa nosso caráter na prática. O mesmo entendimento podemos extrair do texto de Filipenses 1,6, que diz: Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Todas as vezes que escolhemos o fruto da vida, houve obediência a Deus, por amor, em detrimento do fruto do conhecimento do bem e do mal, autossatisfação, egoísmo, idolatria do eu, e como resultado, aperfeiçoamento, experiência e maturidade. Falamos anteriormente que o costume na prática da palavra da justiça aperfeiçoa nosso homem interior. Mas lembre-se que o amor é o cumprimento da lei. Paulo traz um entendimento profundo ao escrever aos irmãos da igreja em Roma. Recebei ao fraco na fé, mas não para discutir assuntos duvidosos, porque um crê que ele pode comer todas as coisas e outro, que é fraco, come ervas. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu. Quem és tu que julgas o servo de outro homem? Para seu próprio senhor, ele está em pé ou cai. Mas ele estará firme, porque Deus é capaz de o fazer ficar em pé. Um homem considera um dia superior ao outro, e outro considera todos os dias iguais. Seja cada homem completamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera o dia, considere para o Senhor. E aquele que não considera o dia, para o Senhor não considera. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum homem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Portanto, vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Porque para isto Cristo morreu, e ressuscitou, e tornou a viver, para que ele pudesse ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Mas, por que tu julgas o teu irmão? Ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Romanos 14, 1 ao 10, King James. Na ocasião acima, claramente há uma divisão na Igreja Romana: os que guardavam os ritos judaicos, os quais Paulo adjetiva de fracos na fé, e os que não faziam diferença entre dias e criam não existir alimento imundo, por ser tudo isso sombras de realidades espirituais. Ainda que o apóstolo tenha emitido opinião sobre os judeus convertidos, fracos na fé, ele exorta a todos à unidade e aceitação mútuas, visto que tanto um como o outro têm um só Senhor, Jesus de Nazaré. A solução ensinada pelo apóstolo foi: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, em não pôr de tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Eu sei, e estou convencido no Senhor Jesus, que não há coisa alguma imunda em si mesma, mas para aquele que pensa que alguma coisa é imunda, para esse é imunda. Mas, se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Não destruas com o teu alimento aquele por quem Cristo morreu.
Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e 13 ao 17, King James. De forma prática, Paulo mostra que o melhor caminho a ser trilhado é o amor. Esse foi o caminho ensinado por Jesus Cristo, o qual tinha todos os direitos, mas escolheu renunciar a estes em favor da humanidade. Assim, se teu irmão se entristecer com o teu alimento, tu já não andas em amor. Romanos 14, 15. Ora, aqui se estabelece um princípio que pode ser aplicado em qualquer situação da vida cristã: o princípio do amor. Por isso, a liberdade que recebemos de Cristo é exercida em sua plenitude, não quando fazemos o que nos é de direito ou permitido, mas quando renunciamos até mesmo o que nos é de direito por amor ao próximo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Gálatas 5:13, King James. Aprendemos com a serpente que liberdade é ser independente e obedecer aos nossos desejos. Na cruz, Jesus mostrou que a verdadeira liberdade é renunciar à própria vontade em detrimento da vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Vivemos em uma geração em que tudo é defendido e feito em nome do amor, até mesmo o que Deus abomina. No meio cristão, nunca se falou tanto sobre a passagem amar o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39. No entanto, a grande maioria daquilo que vemos como amor não passa de vaidade, egolatria e rebeldia contra Deus. Aqueles que usam a passagem acima geralmente são os que defendem o pensamento. A Bíblia diz que temos que nos amar primeiro porque senão não seremos capazes de amar ao próximo, ou temos que nos amar porque só damos aquilo que temos. Se a Bíblia quisesse realmente dizer que temos de nos amar primeiro, ela seria clara quanto a isso e diria: ame a si mesmo, para assim poder amar a outros. E por que não o fez? Vejamos. Deus criou toda a humanidade de um só homem, Adão. Não é novidade que, quando ele criou a mulher, fez com que seu companheiro caísse em um profundo sono para, então, retirar uma de suas costelas, o que serviria de matéria-prima para que a formasse. Gênesis 2, 2:22. Podemos dizer que eles eram um, e que por isso Deus diz que eles deixariam pai e mãe e tornar-se-iam uma só carne. A unidade do casal representa a unidade entre Cristo e a Igreja. Não é difícil encontrar no Velho Testamento a expressão como um só homem, referindo-se ao povo de Israel. Juízes 20, 11 e Esdras 3 e 1. E no Novo Testamento, temos a ideia de corpo de Cristo, uma unidade. O projeto de Deus é que sejamos um, Romanos 12 e 5 e 1 Coríntios 12 e 27. E é justamente por isso que temos de amar ao próximo como a si mesmo, porque fazemos parte do mesmo corpo. Não podemos odiar a nós mesmos. Amamos porquanto, ligados ao Pai por meio de Cristo, recebemos do seu amor e, consequentemente, derramamos amor ao próximo. Não é difícil entender por que o mandamento de amar a Deus vem primeiro que o amor ao próximo. O amor, como está descrito e revelado em 1 Coríntios 13, é a base, visto que Deus amou o mundo de uma maneira tão escandalosa que deu Jesus para ser morto em nosso favor. João 3,16. Mas também é a finalidade, o que sustenta na afirmação de que, em amor, chegaremos à sua medida, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:16 ao 19, Almeida Revista e Corrigida. Paulo expõe seu coração generoso e intercessor em favor dos Efésios, e o objetivo de se colocar de joelhos diante de Deus é sublime. Para que os irmãos fossem fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior, Paulo está falando de frutificação e amadurecimento. Para que Cristo habitasse nos seus corações pela fé, e assim possam estar enraizados e fundados em amor,
para que pudessem perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade do amor de Deus, conhecer o amor de Cristo, para serem cheios de toda a plenitude, convertendo-se ao amor. Entre a carta aos Efésios, escrita por Paulo, e o livro do Apocalipse, escrito por João, onde encontramos a carta à igreja de Éfeso, há um espaço de 30 anos aproximadamente, vale lembrar que a igreja de Éfeso foi repreendida por Jesus Cristo por abandonar o seu primeiro amor. Isso nos mostra que quando Paulo intercedeu para que esta igreja conhecesse de forma plena o amor de Deus e de Cristo, o fez de forma profética, sem saber que ela perderia o primeiro amor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse 2, 2:4, Nova Versão Internacional. A palavra sublinhada é do grego aphiemi e significa, dentre outros, enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir, de um marido que divorcia sua esposa. Aqui nós temos o retrato de uma igreja que investiu todo o seu tempo e esforço na obra, esquecendo-se do dono da obra, movendo-o do primeiro lugar, amor principal. Jesus, porém, promete fazer da mesma forma. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse 2:5, NVI. No livro de Ester, temos o registro que a rainha Vasti fez um banquete às mulheres na casa real, no momento em que o rei Assuero dava um grande banquete, o qual já durava dias. Quando este mandou chamar a rainha para mostrar a todos sua grande beleza, ela se recusou e não foi à sua presença. Ester 1. Ester, escolhida para substituir Vasti, foi uma judia órfã usada por Deus em favor do seu povo, perseguido por Amã. Ester 6 e 7. Vasti simboliza uma igreja bela em sua aparência, orgulhosa, cheia de obras e por isso muito ocupada, que preferia estar em suas festas particulares, mascaradas de obra de Deus, que na presença de Jesus. Uma igreja desconectada do coração do rei. Ester, no entanto, figura uma igreja intercessora que, mesmo com risco de morte, faz seus banquetes para o rei. Ester 5. E no local havia um jardim, representando intimidade, um lugar de encontro entre a igreja e Jesus, assim como no Éden. Naquele banquete, Amã, inimigo do povo judeu, foi desmascarado, pois uma igreja que clama, jejua e teme ao Senhor prevalece contra seus inimigos. Ester 7:7. Davi declara: Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Salmos 23, 5. As mulheres que sentaram à mesa, com Vasti, não participaram da mesa do rei. Isso remete a uma igreja que liga pessoas a ela mesma e não a Jesus, mas o Senhor trocou as mesas nesse tempo, e só na sua mesa tem vinho real. Jesus ressalta o trabalho de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Apocalipse 2, 2, NVI. A palavra para trabalho árduo é kopos e significa, dentre outros, surra, ato de bater no peito com aflição e tristeza, labor, aborrecimento, intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Quando Deus não é nossa prioridade, o peso do trabalho é absurdo, ainda que seja feito em nome de dele e tenha resultados. Porém, não podemos confundir resultados com frutos. A roupagem usada por homens e mulheres de fé que não retrocedem é largamente usada para esconder um coração ferido e até culpado, e o fardo é assustador. Não se trata de fazer para Deus somente o que nos agrada ou o que não pesa, mas o que comumente chamamos de obra de Deus. Na verdade, não o é. Existe uma verdadeira obra preparada de antemão por Deus para cada um de nós, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios 2:10. Paulo diz que há uma obra a ser realizada em nós em Cristo. Ao buscarmos a edificação do homem interior, inevitavelmente os frutos transbordarão, e aquele que tem o Senhor como amor principal receberá de quem ele é. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 2, 7. Nesse contexto, a obra de Deus será feita com alegria, ainda que haja dificuldades e dores.
Escolhendo o coração Cristo, certo dia, foi recebido na casa de uma mulher chamada Marta. Esta se ocupou sobremaneira em servi-lo, porém sua irmã Maria assentou-se aos seus pés e ouviu suas palavras. Marta indignou-se com o comportamento da irmã e, após chamar a atenção de Jesus para tal, lhe pediu que interviesse nesta situação. Marta, no entanto, não esperava que o mestre desnudasse sua alma. Jesus chamou a alma de Marta de inquieta, que no grego é a palavra merimnao, que tem, dentre outros significados, procurar promover os interesses de alguém, o que nos leva ao entendimento sólido de que Marta não estava somente irritada ou sobrecarregada com os afazeres domésticos, mas que, ao perguntar sobre a inércia da irmã, tinha como meta sobrepor-se em sua postura, demonstrando o quanto é prestativa e, com isso, receber elogios de Jesus e a consequente reprimenda à irmã. Marta queria se promover e suprir carências e por isso não deu atenção ao convidado e ao seu ensino, estava ocupada consigo mesma em demonstrar algo a Jesus. Como igreja, corremos o risco de estar com Jesus em casa e o colocarmos em um lugar periférico, a fim de que, ocupando-nos no centro, recebamos os devidos elogios que uma vida sem intimidade com Ele carece. Jesus declarou que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:42. A Bíblia Peshitta, em seu dicionário, traz melhor parte como significado da palavra coração. Maria estava aos pés de Jesus de Nazaré, uma prática comum dos discípulos que, ao aprender, ficavam aos pés dos seus mestres. Atos 22:3. Ela estava lá porque escolheu conhecer o coração de Jesus, a melhor parte que nele há, o seu caráter, sua alma, suas vontades, seu fruto. Escolher o coração de Jesus é receber cura em nossa alma, é apreender o que nos foi entregue e garantido por ele, a qual não lhe será tirada, ou seja, a parte escolhida é incorporada a quem a escolheu. Tudo leva a crer nas Escrituras que Marta, Maria e Lázaro eram órfãos, pois não há registros sobre os seus pais. Marta preencheu o vazio da orfandade com tarefas, Maria com Jesus. A nossa alma espera desesperadamente por redenção, clama por cura e alegrias verdadeiras que vêm do Espírito Santo, e este nos chama a nos assentar aos pés de Jesus e buscar seu coração. A manifestação dos filhos. Um filho bem-sucedido é motivo de orgulho para qualquer pai. O Salmos, um falado outrora, afirma que o homem que tem seu prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhas não murcham e tudo quanto faz será bem-sucedido. Eis a receita do sucesso. O padrão de sucesso para Deus, estabelecido nas Escrituras, é diferente daquele que homens e mulheres almejam no mundo. No dicionário Peshitta, coração, liba, refere-se à mente, ao interior, ao centro, ao meio, à melhor parte. Faz referência à vontade, consciência, caráter, natureza ou condição de uma pessoa. Jesus foi bem-sucedido ao representar o seu Pai. Foi exatamente quem foi criado para ser e cumpriu o seu propósito na terra. Ele não foi rico, porém era próspero. Não foi um intelectual, mas teve a maior sabedoria já vista. Não tinha beleza, mas atraiu o mundo. Lucas 2:24 e Isaías 53:2. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. João 12:32. A verdade é que, pelos padrões humanos, em qualquer época, Jesus teria sido reprovado em todos os requisitos para Messias, o grande rei dos judeus. Um filho de Deus é bem-sucedido quando é uma mensagem viva e fruto manifesto da paternidade divina, a expressa imagem do amor de Deus. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as obras. João 14, 9-10, King James. João Batista, por exemplo, foi bem-sucedido e cumpriu o propósito para o qual nasceu. Ainda que não se encaixasse aos padrões da época, não fizesse parte do sistema religioso judaico, tivesse vestes inusitadas,
mais simbólicas, alimentação exótica, e vivesse em um lugar que uma campanha de marketing rejeitaria de imediato para promover um ministério. O sucesso para um filho de Deus não tem a ver com números, posições, lugares, mas em ouvir a voz do seu pai e ser segundo a sua natureza. Muito se tem falado em paternidade nos últimos anos no meio cristão. Em contrapartida, temos uma geração carente, ansiosa, deprimida, sem senso de direção, ferida e cada vez mais amante de si mesmo. Deus não quer simplesmente reconhecer uma paternidade como um pai ausente que em certo momento dá ao seu filho um nome em uma certidão de nascimento e banca parte do seu sustento. Através de Cristo, Deus opera a redenção em nosso ser. Há um resgate de uma verdadeira natureza de filho, relacionamento constante de amor e uma herança para nós. Assisti recentemente ao filme King Richard, Criando Campeãs. A história real das irmãs atletas de tênis Venus e Serena Williams, as melhores do mundo. O seu pai, interpretado por Will Smith, traça um plano de vida para suas filhas, para que estas cheguem a ser as maiores campeãs já vistas na história do tênis, e investe nelas desde a infância, sem técnicos, contratos ou sequer vislumbre que as duas chegariam a campeãs. Não tinham condições financeiras ou sociais, uma vez que esse tipo de esporte é elitizado. Por fé nesse plano, o pai traça minuciosamente o treino delas, e quem assistiu ao filme ou conhece um pouco de tênis sabe que o plano deu certo. Enquanto minha irmã e eu víamos aquela história, ela fez um comentário em tom sarcástico divino. Ah, se eu tivesse tido um pai desses, eu teria chegado longe. Pensei, realmente, eu também. Nesse momento, o Espírito Santo falou comigo. Vocês têm um pai melhor que esse. As escrituras a esse respeito saltaram em meu espírito e pensei: Deus já preparou um plano para a humanidade, em Cristo, desde a fundação do mundo. Como Pai, Ele tem planos de paz e não de mal para nós, de nos dar um futuro e esperança. Jeremias 29:11. Se um pai carnal soube traçar um plano de sucesso para suas filhas, quem dirá o nosso Pai Celestial? Somos mais que vencedoras por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. Se esse homem falho e pecador recebeu uma instrução divina, criou um plano para suas filhas e obteve êxito, quanto mais aquilo que Deus Pai preparou para nós. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. O plano do Pai é sermos como Jesus. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque como ele é, assim somos nós também neste mundo. 1 João 4, 12 ao 16 e 17 King James. A forma que Deus escolheu para ser conhecido na terra é através de seus filhos maduros. Todas as vezes que manifestamos o fruto do Espírito, amor, manifestamos a nossa paternidade. Os versos acima dizem que o amor mútuo faz de nós a habitação de Deus e completa paulatinamente a obra de Cristo em nós, dando-nos a segurança da salvação. Tenho uma filha de 7 anos e sei como é exaustivo ter que dar o mesmo comando por diversas vezes. No entanto, um filho maduro, entenda maduro de fato, sabe o que fazer sem precisar que os pais fiquem impondo regras e disciplinas, pois já tem o ensino dos pais em seu coração e o pratica em sua vida. Por isso, a lei mosaica é incapaz de manifestar a paternidade de Deus. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até ao fim. Hebreus 3, 5 ao 6, King James. O fruto do Espírito nos dá poder pela graça de cumprir a lei, resumida em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Jesus, em certa ocasião, conta uma parábola aos seus discípulos sobre um servo que fez aquilo que era sua obrigação e conclui: Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: Nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. Lucas 17:10. Não fomos chamados à inutilidade. Deus não deseja que sejamos cumpridores de ordens ou regras,
mas que sejamos transformados em nossa alma pela lei do Espírito em nós, que frutifica para a vida eterna. Na parábola do filho pródigo, Deus quer também que o filho mais velho desfrute da mesa com ele. Paulo, sobre o fruto do Espírito Santo, diz: contra essas coisas não há lei. Gálatas 5:23, King James atualizada. O que o apóstolo queria dizer? Segundo Strong, o termo grego usado para essas coisas é toiutos, com esse, dessa espécie ou tipo. Ou seja, fruto desse tipo, espiritual, não é produzido pela observância da lei mosaica, mas advém de uma relação de aliança e intimidade com o Espírito de Deus. O fruto nos possibilita guardar a lei de Cristo, não o contrário. Se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. E iremos a ele e faremos nossa morada nele. João 14:23, King James. Jesus disse que o fruto é a forma de conhecermos o falso profeta. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Mateus 17 e 15 ao 18, King James. A forma de conhecermos se alguém é uma ovelha de Cristo e não um lobo, seja ela líder, ou não é pelo que ela fala ou até faz, mas pelo seu caráter, sua motivação. Ficamos encantados com pessoas prestativas, inteligentes, abastadas, cheias de dons, mas a marca de Cristo está no caráter santo. O amor de Jesus, no seu sermão profético, fala dos sinais que antecedem a sua volta, e os chama de princípio das dores, como de uma mulher grávida. Quero chamar a sua atenção para a imaturidade da igreja nesse período. Uma criança dificilmente se mantém fiel diante daquilo que lhe agrada. Minha filha dificilmente se compromete em fazer algo e permanece no compromisso diante de um pacote de balas MM. Vejamos o que disse o mestre. Todos estes são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 9 ao 13, King James. Como já falado, as dores de parto são progressivas e, com o passar do tempo, o intervalo entre elas diminui, até a hora de parir a criança. Tal progressão é percebida na narração dos versos acima, onde podemos observar duas realidades. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 12 ao 13, King James. O termo iniquidade significa perversidade. O texto acima nos leva ao entendimento de que a vinda do Senhor Jesus se dará em um tempo de exacerbada maldade. É fato que notamos a multiplicação da iniquidade em nossos dias, potencializada pela tecnologia e observada por vezes, em tempo real, nas telas dos celulares. No entanto, a tradução de Strong para si a palavra iniquidade no texto é a palavra anomia, usada para se referir a alguém que não conhece, não cumpre ou despreza a lei. O aumento da iniquidade acarreta o esfriamento do amor, uma vez que este é o cumprimento da lei de Cristo. Não é a iniquidade dos ímpios que desembocará no esfriamento do amor incondicional dos que creem, mas muitos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador terão seu amor, por Deus e pelos irmãos, esfriado pelo não cumprimento e desprezo à sua palavra e intimidade com o Espírito Santo. A obra, o ativismo, o status, a fama, a busca por coisas será para estes mais importante do que o conhecimento do santo, o que impede o desenvolvimento do fruto até o fim. E assim não há processo de aperfeiçoamento, mas morte prematura, espiritual. A palavra esfriará, ainda segundo Strong, metaforicamente, significa um amor enfraquecido. Ou seja, não terá forças para dar à luz em meio às tribulações da última hora.
Isto devido ao abandono da comunhão com o Espírito Santo. Por isso, muitos chegarão diante do Senhor e farão suas listas de feitos em nome dele. Mas ouvirão: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23, na versão Almeida Revista e Corrigida. Paulo, sobre conhecer a Cristo, disse: E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Filipenses 3:8 e 9, na versão Almeida Revista e Corrigida. Estou convencida que só um batismo de amor por Cristo destruirá os melindres desta geração centrada em si mesmo. Paulo suportou até o fim. Mateus 24:13. Perseverou no amor até a morte, porque encontrou um conhecimento superior a qualquer outro, que o capacitou a completar a carreira. Por isso, ele sabia que todas as riquezas desta vida eram lixo, esterco, diante do conhecimento de Cristo Jesus, e não teve a sua vida por preciosa. Aquele que perseverar em amor até o fim, esse será salvo, até que ele venha. O sacerdote tinha como incumbência manter a lâmpada acesa continuamente, e hoje temos o mesmo encargo. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 27:20, Almeida Revista e Corrigida. Não é novidade que recebemos do azeite do Senhor de forma individual, em nosso secreto. Mateus 6:6. No entanto, os cristãos ignoram o azeite que é derramado sobre o corpo de Cristo, mediante a unidade. Talvez por um entendimento errôneo do que seja unidade, mas quero chamar a atenção para um Salmos muito conhecido que a Peshita traduziu assim: Como é bom e agradável para os irmãos o habitar em harmonia. É semelhante ao óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, o ancião, o qual desce a gola de suas vestes. Salmos 133, versículo 1 e 2, Peshita. Davi, profeticamente canta sobre a unidade do corpo de Cristo, como cada membro, de forma harmônica, desempenha seu papel, o que é confirmado pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12, versículo 27. O sacerdote Arão é uma tipologia de Cristo, ungido a partir da cabeça, Colossenses 1:21, o qual se espelha para o corpo, igreja. Deus está chamando e preparando famílias sacerdotais que viverão a verdadeira unidade, a começar dos seus lares, com a restauração dos papéis familiares, firmados em suas identidades originais. Isso não diz respeito só à família do seu líder espiritual, mas à vida cristã de qualquer filho de Deus que é sacerdote. Moisés foi uma forte liderança, um homem excepcional que buscou a glória de Deus, o qual, por instrução deste, preparou Josué para substituí-lo, mas como líder familiar não deixou um legado. Josué, que também é uma figura do nosso Senhor Jesus, não preparou um líder para ficar em seu lugar, mas preparou a sua família. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:16. Virgens acesas. Pelo noivo. O azeite de oliva puro era o combustível para manter as lâmpadas acesas na tenda da congregação. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Levítico 24, 2 a 4. A chama deveria queimar continuamente, mas quero chamar sua atenção para a tradução da palavra amor, no dicionário Peshita, página 1640. Amor 1. Arribe. Querer. Inflamar. Acender. Pegar fogo. Raiz. Rab. Estar aceso. Pôr no fogo. Arder impetuosamente. O amor,
fruto de um relacionamento profundo com Jesus, é o fogo que acende as lâmpadas do candelabro. O amor inflama, alimenta e preserva o fogo, a luz. Vimos que um dos sinais da vinda de Jesus é o esfriamento do amor, ou seja, aquele que não se relaciona amorosamente com o seu Senhor, deixando o fogo se apagar. Mateus 24, 12 e 13. A igreja que segue rumo ao aperfeiçoamento é a que perseverar até o fim em alimentar a chama do candelabro com o amor por Deus e pelos irmãos. Mesmo nos momentos mais escuros, brilhará. E a sua lâmpada não se apaga de noite. Provérbios 31, 18, Almeida Corrigida Fiel. Na parábola das virgens, Mateus 25, 1 ao 13, Jesus nos mostra o cenário profético de sua volta e como devemos nos portar até esse dia para entrar com ele nas bodas. Há registro de 10 virgens, mulheres puras, não adúlteras, as quais trazem consigo cada uma lâmpada. Salmos 119, 105. Ou seja, tem fogo para a iluminação. Amor, porém somente cinco delas foram precavidas ao ponto de reservarem azeite em suas vasilhas. Perseverança no relacionamento de intimidade com o Espírito Santo e com os irmãos. A intimidade é o alimento do amor. A metade das virgens perseverou até o fim e entrou no casamento com o noivo, Jesus. Filadélfia, a comunidade verdadeira. Em Apocalipse, Jesus fala à igreja que está em Filadélfia, cujo nome significa amor entre irmãos ou amor fraternal, e algumas passagens da carta saltam aos nossos olhos. Usaremos a tradução Peshita, e ao mensageiro da igreja que está em Filadélfia. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, 7. É sabido que a forma que Jesus se apresenta nas cartas apocalípticas tem a ver com as características da igreja tratada, sejam elogios ou repreensões. No caso de Filadélfia, esta foi elogiada. Uma igreja vista por muitos como o modelo, a testemunha verdadeira de Cristo na terra. Isto porque ela carregava o fruto, o próprio Cristo em sua face, o que é simbolizado também pela figura de Davi, o qual nasceu em Belém, a casa do pão, na região de Efraim, que significa lugar frutífero ou duplamente frutífero. Jesus faz referência ao texto de Isaías 22, 22, o qual fala da chave de Davi, que está sobre os ombros, vide o texto de Isaías, referindo-se a ele mesmo e a sua a morte no madeiro. Chaves para abrir o quê? O caminho do jardim frutífero fechado por querubins armados quando da expulsão do primeiro casal, aberto na morte e ressurreição de Cristo, e para todo aquele que morre nele. Gálatas 5:24, na versão King James. Chaves falam de acesso e impedimento, tão logo estejam abertas ou fechadas, respectivamente, pela autoridade de quem as possui. Outra passagem destacável do texto apocalíptico é porque tens pouca força, mas guardaste minha palavra, e não renunciaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Uma relação íntima e inevitável entre amor e obediência são expressas nas palavras de Jesus ao declarar que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. João 14:21. Jesus sabia da fragilidade dos que compunham aquela igreja, os quais não tinham expressão religiosa, política ou econômica, mas poderosa em amor e em autoridade, pois não renunciaram ao nome de Jesus. Ao contrário, fizeram dele a sua base forte. Aos que Jesus denomina sinagoga de Satanás, declara: que cheguem e se prostrem aos teus pés, e saibam que eu tenho te amado. A sinagoga era o lugar do ensino judaico, mas não aprendemos o amor com o ensino teórico. Mas quando a natureza do amor é semeada em nós pelo Espírito, o falso ensino, centrado no homem, se prostra aos filhos de Deus pela autoridade da palavra viva nestes. Há a aplicação do princípio da reciprocidade no verso 10, em relação a uma prova que virá sobre toda a terra, um acontecimento a nível mundial, algo que abalará o mundo, mas do qual a verdadeira igreja do Senhor será guardada, da mesma forma que guardou a palavra de Jesus. Provar o quê? A nossa perseverança em amar ao Senhor. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15:9, na versão King James.
Nos dias de hoje, se você entrasse na igreja de Filadélfia para escolher um lar espiritual, ouso dizer que o lugar seria eliminado de sua lista. Filadélfia não era atraente, assim, Jesus nos ensina mais uma vez nas Escrituras a não nos impressionarmos com aparências, posições, dons e estruturas. Ao vencedor lhe farei coluna no templo do meu Deus, e não sairá novamente, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e da nova Jerusalém, a qual desce desde o céu do meu Deus, e meu nome novo. As promessas para quem permanece na videira verdadeira são gloriosas. Será parte estrutural da cidade celestial e receberá o nome novo que Jesus recebeu ao vir à terra em forma humana. Filho do Deus vivo. Marcos 1:11. O nosso destino é servi-lo na cidade santa. Depois me mostrou um rio de águas vivas, resplandecentes como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e perto do rio, em ambos os lados, se encontrava-lhe a árvore da vida, a qual produz 12 frutos, dando cada mês cada um de seus frutos. As folhas da árvore são para a cura das nações, e fruto algum voltará a cair. E o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos o servirão. Apocalipse 22, 1-2, King James. Ser chamado filho foi o diferencial de Cristo, que não foi anjo, como era a dúvida de alguns após sua morte, e a afirmação de outros também em nosso tempo. Ele é da semente de Deus, gerado pelo Espírito. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 1, 1-4. Os crentes da Igreja de Filadélfia encontraram o verdadeiro sentido de ser filho de Deus, que é ser como Cristo e viver em amor fraterno, frutificando para o mundo a identidade celestial. Não devemos dar ênfase em obras, porque é impossível ter a natureza de Deus e não agir segundo a sua orientação. Mas a ênfase deve ser em Cristo, que encaminha a sua igreja para a prática de boas obras, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 33-40. A expectativa. Lembro-me dos primeiros anos de caminhada cristã, quando estávamos em uma pequena reunião, pela manhã na igreja, quando o pastor perguntou a cada um de nós qual o nosso sonho. Recordo-me como se fosse hoje da minha resposta: Espero chegar à eternidade e conhecer a Cristo como sou conhecida. Realmente eu queria isso. Essa passagem atraía meu coração de forma peculiar, mas a minha resposta refletia um entendimento advindo de uma interpretação ensinada e repetida ao longo do tempo, porém o sentimento era genuíno. Para entender o que o apóstolo realmente disse, mergulhemos em alguns versos. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, 9-12, Almeida Corrigida Fiel.
Após Paulo trazer à tona a mais profunda essência do fruto, amor, desvendando o caráter de Deus na pessoa de Cristo, ele chega à passagem acima. Lembre-se do conceito explicado sobre perfeição à luz de Hebreus 5, referindo-se ao maduro, que está apto a discernir o bem e o mal. Sendo assim, Paulo explica que o conhecimento que temos de Deus é limitado ou parcial, por ser um conhecimento infantil, imaturo. Quando somos crianças, não temos capacidade de entender com profundidade sobre algo ou alguém. No entanto, o apóstolo nos encoraja ao dizer que quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Isto significa que quando entrarmos no rio que vem do trono e chegarmos às águas, que se passam somente a nado, na maturidade, o que faz parte da infância espiritual e limita nossa visão, não fará sentido para nossas vidas. Ou seja, o que é em parte, visão infantil, acabará aniquilado. O próprio apóstolo explica em seguida: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Chegou o tempo da maturidade espiritual, e quando o filho maduro decide deixar as coisas infantis, a meninice tem que acabar. Quando chegamos a ser um huios, filho maduro, a nossa percepção também amadurece, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Isso significa que na infantilidade não enxergamos profundamente, com clareza. Na época de Paulo, os espelhos eram feitos de aço, e a imagem podia ser vista como um borrão, incompleta. Quando crianças, a imagem que temos de Deus, das coisas, bem como a nossa própria imagem está em desenvolvimento. Não é a realidade, é distorcida e parcial. A maturidade espiritual, porém, é quando Cristo é manifesto em nossa face, pelo fruto e o propósito inicial de Deus em sermos sua imagem se cumpre, de glória em glória. O apóstolo arremata: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13, 13, Almeida, corrigida fiel. Temos aqui estágios espirituais de maturidade. Na caminhada com Deus, a fé é o primeiro estágio, a semente, um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus 6:1. O segundo estágio é o da esperança, e algo que ocorre em todos que nasceram de novo é o brotar da esperança genuína em Jesus e em suas promessas. É o período de gerar. A palavra esperança vem do grego elpis e significa, em primeira ordem, expectativa. Ter esperança é ter expectativas de que algo aconteça, como uma mulher grávida que está na expectativa pelo nascimento do filho, por exemplo. No dicionário temos por expectativa, primeiro, situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado ou conhecido. Segundo, esperança baseada em supostos direitos, probabilidades ou promessas. Terceiro estado, de quem espera um bem que se deseja e cuja realização se julga provável. Por isso Paulo diz: porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme, e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Romanos 8:19 ao 24, King James. Paulo recebeu essa revelação de Deus e a confirma ao passo que afirma: porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. Vejamos os diferentes gemidos. Primeiro, a manifestação dos filhos de Deus. Trata-se de pessoas nascidas de novo que enfrentam a dor do crescimento. Como sabido, a palavra usada para designar filhos maduros é huios. São os partos do amor. 2. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aqui, a palavra filhos é teknon, criancinha, bebês.
Este gemido diz respeito a pessoas que passarão pelo novo nascimento, por causa da manifestação dos filhos maduros. 3. A adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo usa a expressão, mas nós mesmos também, que temos as primícias, primeiros frutos, do Espírito, aqueles que foram aperfeiçoados em amor e são filhos maduros, também gemem em si mesmos na expectativa da redenção do corpo, o aperfeiçoamento pleno. 4. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. Romanos 8, 26. O Espírito geme para que Cristo nasça e também para que nos redima do corpo. Há o gemido das nações que serão julgadas, mas esse não é o nosso foco. Gememos em nosso corpo pecaminoso, separado da glória de Deus, porque nascemos para a unidade com Ele. Mas sem esta somos como uma bela flor arrancada da árvore, viçosas por um tempo, porém, com os dias contados para perecer, sem perspectiva alguma de frutificar. Gememos após nascermos de novo porque fomos recriados em Cristo para agir como Ele aqui na terra, para andar em maturidade, cheios do Espírito em caráter e obras, e o processo é doloroso. Gememos após a maturidade para que o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos revista o nosso corpo de imortalidade, uma vez que o espírito e a alma, nesse estágio, já foram salvos, restando o revestimento glorioso da carne. A marca da maturidade. Quando criança, perto da minha casa, havia um homem, não lembro seu nome, que era motivo de muitos comentários e piadas nas calçadas. Não era incomum vê-lo descalço, somente com uns shorts, a empinar pipa com os garotos da rua. E por que as pessoas estranharam aquela atitude? Embora lícita, não era compatível com sua idade. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança. Mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. 1 Coríntios 13, 11, King James. Paulo exorta-nos a deixar a infantilidade espiritual e seguir a maturidade de Cristo através do fruto. Ao final do capítulo 13, o apóstolo fala sobre fé, esperança e diz: Mas o maior destes é o amor. A tradução, dentre outras, para o maior é mais velho que. Desta forma, fica claro o que o apóstolo quis dizer: que o amor é a marca de um filho mais velho, que nasceu primeiro ou primogênito. Embora os estágios acima ocorram individualmente para cada cristão, como igreja invisível, creio que vivemos um período de transição da expectativa, esperança, para o amor, fruto, uma vez que, quando da volta de Jesus, a sua noiva será, sobretudo, madura. Não temos como saber a duração desse período, mas certamente as últimas chuvas de avivamento são vitais para o amadurecimento do fruto. Temos uma pequena amostra com o apóstolo Pedro, e o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Lucas 22, 21 ao 32, King James. Jesus usa uma parábola para dizer a Pedro sobre o processo que este passaria. O discípulo foi comparado ao trigo, cujo grão teria de passar pela peneira para que seu fruto pudesse chegar a alimento. Deus usa até mesmo os intentos de Satanás para que nosso fruto seja exposto. Pedro negou Jesus por 3 vezes e passou por grande medo e aflição em função da prisão e morte de Cristo. Mas depois deste ressuscitar dos mortos, instruiu os seus discípulos a ficarem em Jerusalém, de onde seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Depois da chuva do Espírito sobre Pedro, ele amadureceu, venceu o medo, a fraqueza e, com intrepidez, foi instrumento para o mundo. Pseudofruto. Quando pensamos em frutos, o que comumente vem à nossa mente é a parte carnuda, doce e comestível das frutas que gostamos, porém, grande parte delas são os falsos frutos, chamados de pseudofrutos. São falsos porque não são formados a partir do ovário, mas de diferentes partes de uma ou mais flores. Da mesma forma, é comum confundirmos o que a Bíblia chama de fruto espiritual com obras, trabalhos na igreja, atividades em nome de Deus ou até mesmo dons. O apóstolo Paulo nos explica de forma profunda tal diferença.
Se eu falasse todos os idiomas humanos e angélicos, mas não tivesse amor, seria bronze que soa ou símbolo que retine. Se tivesse profecia e compreendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e tivesse toda a fé de tal modo que transladasse uma montanha, mas não tivesse amor em mim, nada seria. E se eu desse tudo o que eu possuo para que os pobres comam, e se entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor em mim, nada seria. 1 Coríntios 13, 1 ao 3, Peshita. Da mesma forma que o fruto é verdadeiro somente quando gerado do ovário da flor, sendo o que é gerado dos receptáculos desta. Falsos frutos, ainda que agradáveis, doces, viçosos e suculentos, os dons, a caridade e o sacrifício não advindos do caráter de Cristo, são inúteis. Farão barulho nessa terra, como um sino que retine, mas silêncio no céu. Observamos ao longo da história e no dia a dia que pessoas tiveram experiências espirituais incríveis e se moveram em muitos dons, mas não tiveram mudança de caráter, e muitos continuaram com seus vícios e pecados. Há religiões especialistas em caridade, mais que muitas igrejas cristãs, mas que têm como intuito a evolução de suas almas em vidas futuras, na crença delas, kamikazes e homens-bomba que sacrificaram as suas vidas por uma ideologia e ainda assim, a eternidade deles não será com Cristo. Sem dúvida, Paulo desnudou algumas situações que podem confundir o nosso senso de análise espiritual. Quantas atividades, comportamentos e resultados podem ser denominados frutos de alguém que ama a Deus, mas na verdade não foram gerados pelo no amor de Deus, mas em carências e necessidade de aceitação, ou mesmo busca intensa de aplausos, advinda de um coração cheio de orgulho, mas disfarçado de piedade. Um exemplo de pseudofruto é o caju. A parte carnuda e doce do caju é um falso fruto, e o verdadeiro fruto é a castanha. É interessante ver que esse caso exemplifica tão bem o fato de nomearmos como fruto o que é mais agradável a nós. Da mesma forma, é mais agradável ouvir um louvor de alguém que tem afinação, ainda que sem o caráter transformado pelo Espírito Santo. É o contrário, por exemplo, do abacate. Note que o abacate protege a semente, a qual não fica exposta, mas guardada. Assim, o fruto verdadeiro protege a palavra de Deus, mas o pseudofruto expõe o evangelho, uma vez que não há coerência entre o discurso e o caráter que não está fundado em amor. Certo dia, quando Jesus andava com seus discípulos, viu uma figueira. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 21, 19. Uma figueira cheia de folhas indica a existência de frutos, porém, ao mostrar na sua aparência que deveria ter frutos, mas não os tinha, nem ao menos verdes, Jesus a amaldiçoou. No livro de Apocalipse fala que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações, e cura é um dom. Apocalipse 22, 2. As folhas tratam daquilo que podemos enxergar, do que Deus nos deu como dons do Espírito para a edificação do corpo de Cristo. No entanto, vai chegar o momento em que o Senhor procurará o nosso fruto. Que não tenhamos somente folhas. Apoiar-se na aparência, desempenho e dons é esperar por maldição. No entanto, não é a simples ausência de frutos que condena alguém ou o denuncia como falso profeta. Mateus 7, 25 ao 23. Não sejamos precipitados. Cuidado com um julgamento errôneo para não incorrer em um resultado injusto. Não há diferença entre o trigo que ainda não amadureceu e o joio. Ambos não possuem frutos. Às vezes, o que alguém precisa é tão somente amadurecer no amor de Deus.